Coletânea, Canal Mariano, Austris Dimension. Post. 10 de junho de 2012. O canal Mariano, concluído no plano coletivo da Terra, permite doravante, assim como Miguel lhes falou, a minha presença, instalar-se na graça e no sonho. O tempo da Terra chegou. A sua alma e o seu espírito, preparados, permitem ao conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres estar presente em seus céus. O tempo do apelo, o tempo do anúncio, está agora mais próximo. Maria, Isis, 8 de junho de 2012. Questão: como contatar uma estrela ou um irmão ou reconhecer sua presença? Então, primeiro, numa primeira etapa, é necessário que o que é chamado Antakarana, que corresponde à construção, também, de uma especificidade do Antakarana, que é o canal mariano, tenha certo número de sinais. O primeiro desses sinais é chamado nada, ou seja, nossos amigos orientais chamam a isso o nada, que faz parte dos poderes da alma, ou seja, o som da alma e do espírito. São os assobios, as diferentes tonalidades que, talvez, muitos de vocês ouvem, ao nível de um ou dos dois ouvidos. Assim que o som da alma e o som do espírito estão presentes, há a possibilidade de entrar em contato com os estados multidimensionais, ou de ir ao estado de ser, e vocês sabem que muito poucos ali foram, verdadeiramente, ou, através dessa estrutura vibratória que é chamada o canal das estrelas ou o canal mariano, estabelecer uma comunicação e uma comunhão como uma das estrelas, um de nós ou outro irmão que venha dos mundos unificados, mesmo não humanos. Para isso, é necessário que as portas de comunicação estejam abertas. As portas de comunicação foram-lhes dadas há pouco tempo. A construção do Antakarana apenas pode fazer-se se algumas das estrelas da coroa radiante da cabeça estiverem despertas, abertas e vibrantes. Portanto, a partir do instante em que isso é realizado, as presenças manifestam-se a vocês e elas se manifestarão, é claro, sempre, do lado esquerdo. A direita é reservado aos desencarnados. Há outros canais de comunicação que não o canal mariano. Há o canal do astral, é o canal dos desencarnados. Há outros tipos de canais que estão presentes ao nível do corpo, mas com coisas com as quais vocês não têm interesse a entrar em contato. Com Raul Mikhail Ivanov, 26 de outubro de 2011. Questão: por que ouvir sempre o som à esquerda, mas jamais à direita? Bem, tanto melhor. Ponto mais importante, como eu disse, é à esquerda, porque o canal mariano está, agora, constituído. Com Raul Mikhail Ivanov, 23 de outubro de 2011. O canal mariano representa uma primeira possibilidade, nova para vocês, de contatos interdimensionais e que permite, quando chegar a hora, fazer o anúncio de Maria. Esta realização da descida provocou, em ressonância, na Terra como em vocês, o nascimento de uma outra qualidade de vibração de partículas nomeado canal da onda da vida. A onda da vida nasce no ponto mais baixo do corpo, sobe, utilizando circuitos pré-existentes, conectando a base da coluna vertebral, fazendo uso do que havia sido aberto em meio ao canal do éter, estabelecendo, de algum modo, uma junção entre em cima e embaixo. RAM, 9 de maio de 2012. Pergunta: é correto pensar que o canal mariano está aí, mesmo se não o sentimos ainda? Sim. O que é o canal mariano? É o Antakarana, ou seja, o cordão celeste que une o corpo inferior, isto é, todos os corpos ilusórios. O corpo físico, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental, o corpo causal, que fazem parte do jogo, aqui, da encarnação, ele, também, atapetado dessas partículas adamantinas. Com Raul Mikhail Ivanov, 10 de março de 2012.
A abertura do canal mariano, que é a abertura total, na realidade, do Antakarana esquerdo, correspondendo, eu os lembro, ao cordão celeste ou ao contato estabelecido com o espírito, torna possível a manifestação de espíritos pertencentes à unidade, em meio ao seu próprio espírito, ou seja, mesmo em sua dimensão, traduzindo-se por um conjunto de sinais e sintomas que podem aparecer do lado esquerdo do seu corpo, na parte alta, como afagos, como vozes, como sons que, como vocês sabem, se modificam, de maneira extremamente importante, neste momento. Tudo isso são elementos que reforçam, de algum modo, a chegada de um advento iminente, mudando, de maneira irremediável, a face do mundo. Lembrem-se de que este acontecimento iminente ocorre da mesma maneira e, antes de tudo, unicamente, em vocês. E o que vocês vivem, neste momento, muito precisamente, neste momento, é bem exatamente o que vocês têm a viver para ir para a sua unidade. A luz apenas faz iluminar o que deve ser iluminado. A luz jamais induz ao combate. Isso que combate, é a personalidade que combate a luz. A luz recorre à transparência a mais total. Isso foi denominado os 4 pilares do coração. O impulso de Cristo é realizar esta transparência. Apenas deste modo que vocês passarão a porta estreita, abandonando atrás de vocês tudo o que é ilusório e efêmero. Um amigo, 24 de setembro de 2011. O contato pelo canal mariano, quer seja com uma dentre nós, com um dos arcanjos, um dos anciãos ou com seu próprio duplo monádico, encarnado ou não, não deixa nenhuma dúvida possível sobre a realidade do que é vivido. Claro, para aquele que não o vive, pode existir um sentimento no seio do si, de frustração ou de incompletude. Mas, eu o repito a vocês, como já foi dito, Cristo chega, Maria chega, neste canal. Isto não é para aqueles que estão no si, nenhuma punição, nenhuma carência. Mas simplesmente um acabamento diferente, uma ascensão diferente. O acesso à multidimensionalidade, através do canal mariano, pelos duplos, pelas tochas e por vocês mesmos, vai se tornar cada vez mais manifesto e evidente. Então, no nível da própria pessoa, seja na confiança, não na crença, mas na confiança no que se desenrola. E a confiança já começa por não ter interrogatório, começa por deixar trabalhar. Geno Galgani, 8 de junho de 2012. A partir do momento em que a fusão com um dos duplos for realizada, vocês irão constatar que o canal mariano lhes dá a possibilidade de encontrar qualquer consciência unificada, em meio a esse canal. Um amigo, 6 de junho de 2012. Assim, quando o som do céu e da terra for dado a ouvir, quando o som do canal do éter e do canal mariano forem enfim reunidos na mesma verdade e unidade, então os tempos estarão cumpridos, os tempos terminados serão terminados, a fim de deixar viver o infinito, a fim de deixar estabelecer-se o som do infinito, o som dos universos. Uriel, 5 de junho de 2012. Do mesmo modo, eu intervenho, em meio à nova triunidade, nesses tempos finais, eu os conecto à minha presença, em meio ao canal mariano, por um simples apelo da sua parte, a fim de favorecer, em vocês, a passagem desta porta. Respondendo ao impulso metatrônico, nascido há quase um ano, tendo ativado a porta que riste das suas costas. Eu venho então, hoje, a fim de solicitar, da sua benevolência e do seu amor, o apelo à minha radiância, para trabalhar em meio ao seu canal mariano, também como guardião da porta estreita. A simples pronúncia do meu nome irá permitir, àqueles de vocês os mais adiantados, ao nível do canal mariano e da onda da vida, mas também, a todos, na sequência, beneficiar-se da minha ação, permitindo abrasar, em vocês, o que deve sê-lo. Pergunta: não sentir o canal mariano à esquerda, mas sentir particularmente o ponto que riste, isso equivale à porta que você descreve?
O impulso metatrônico propiciou, para aqueles a quem esta zona é a mais ativa, a possibilidade do fogo do coração. Entretanto, a minha presença, nesses tempos, é específica, ao lado de vocês. O requisito do canal mariano, não percebido ou não vivenciado por enquanto, não os impede, como eu disse, de fazer este apelo. A minha estrutura permitindo então, aproveitando-se do manto azul da graça, acelerar a conclusão do canal mariano, para aqueles que não o percebem. Como foi dito por alguns anciãos, o canal mariano, mesmo não percebido, está constituído para o conjunto da humanidade. Senão, como Maria poderia fazer o seu apelo? Miguel, 5 de junho de 2012. Pergunta: é necessário ter a percepção do canal mariano para poder viver o absoluto? Você não pode viver o absoluto. Você é absoluto. A onda da vida, como foi explicado por Maria, e depois por outros intervenientes, a ativação do canal mariano, dado por Gema Galgani, por Sri Aurobindo, por Mahananda Mohi, é um elemento favorecedor. Porque tudo que os coloca em contato com outra coisa que não sua pequena pessoa ou outras pequenas pessoas, irmãos e irmãs encarnados, mas com outras dimensões, que seja o duplo, o seu, que seja o duplo etéreo, que seja o corpo de estado de ser, que seja Maria, Miguel, um ser espiritual ou um contato espiritual, qualquer que seja, os ajuda a estabilizar sua consciência, no si ou no absoluto. Mas não é porque o canal mariano está aí que você é absoluto. Como disse Bidin, o absoluto não concerne a todo mundo. Muito poucos seres são capazes de abandonar o si, e é sua liberdade. Pergunta: por que nós não ouvimos mais o som da Terra desde o surgimento da onda de vida? Há uma relação total e formal. A partir do momento em que a onda da vida nasce, ela os leva a viver o som. Depois, ou ao mesmo tempo, ou às vezes um pouco antes, o som do canal mariano, que é um som diferente dos 7 sons. E também há, em um dado momento, em que o som que vocês têm, de maneira mais habitual, digamos, vai desaparecer para dar lugar a outra coisa. Isso tudo é normal. Com Raul Mikhail Ivanov, 4 de junho de 2012. Retenha que o importante e o essencial é perceber a vibração das coroas, assim como, para os mais adiantados de vocês, de apreender-se de que a relação que se estabelece com vocês é apenas de natureza vibral, desde que o seu canal mariano, e a percepção do lado esquerdo do corpo de uma consciência a outra que a sua, penetre-os, exclusivamente, por este lado aí, sem desencadear qualquer visão, desencadeando apenas um amor, uma plenitude, qualquer que seja o modo de comunicação. Naquele momento, vocês podem estar seguros e certos, porque vocês irão senti-lo e vocês não irão imaginá-lo, simplesmente, de que vocês estão em contato com um dos emissários da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Qualquer outro modo de contato, recorrendo ao que é visto ou projetado ao nível do terceiro olho, assim como o que pode ser escutado no ouvido, mas sem qualquer percepção de luz vibral, corresponde apenas a planos intermediários que estão em ressonância, unicamente, com o que nós chamamos de egrégora e de astral. Pergunta: se a onda da vida começa a subir, ficamos, então, protegidos de algumas entidades? A resposta é sim. A onda da vida, desde que nasceu, criou esta espécie de imunidade em relação aos planos intermediários. Pergunta: um incômodo no ouvido direito, difundindo-se por todo o ouvido direito, corresponde ao desenvolvimento de vibrações como foi descrito? Não. Eu bem falei de desenvolvimento vibratório com relação a uma das coroas ou a onda da vida, ao supramental ou a onda da vida. O que aparece depois, em meio ao canal mariano, o que quer que aconteça no ouvido direito, aparece ao nível do ouvido esquerdo, no pavilhão do ouvido esquerdo, à frente do ouvido esquerdo, ao nível do ombro esquerdo, na parte superior do campo energético situado entre o ombro e a cabeça. Pergunta: como manter as percepções do canal mariano na vida cotidiana?
não há como mantê-lo. O canal mariano estabelece-se espontaneamente. Não em função dos seus estados meditativos, nem mesmo dos seus alinhamentos. Ele torna-se perceptível, o que quer que façamos, o que quer que vocês façam, a partir do momento em que ele é constituído. O fortalecimento da sua percepção faz muito exatamente parte do que foi anunciado por Maria e não é absolutamente dependente da circunstância do lugar ou do que vocês fazem. Pergunta: podemos solicitar a presença, no canal mariano, de seres de luz? Para qual milagre? Enquanto as vibrações não ativaram os circuitos, é a luz vibral ou a onda da vida que ativa os circuitos e não uma solicitação. A onda da vida nasce a partir do momento em que vocês a deixam nascer, a partir do momento em que a necessidade de controlar a personalidade não existir mais. Vem em seguida, é claro, outras etapas, ligadas às dúvidas e aos medos inscritos nos 2 primeiros chakras. Isso foi explicado a vocês. Se a coroa radiante da cabeça ou do coração estiver ativada, não há que se colocar a questão do canal mariano, se havia ou não presença no interior desse canal. Ela vai aparecer. O canal mariano é o resultado da ativação do que foi denominado Antakarana. O Antakarana ligado, ele mesmo, à ativação dos chakras superiores, ao nível da cabeça. Esta lâmpada da clareaudiência constitui o Antakarana duplicando-se de partículas adamantinas. É um processo que nada tem a ver com uma solicitação ou com uma prece ou com qualquer outra coisa senão com a própria vibração. No momento final em que os sons do céu e da terra irão se tornar permanentes, evidentemente, naquele momento e somente naquele momento, para o conjunto da humanidade, o canal mariano será criado para o anúncio de Maria. Mas, até lá, ou a onda da vida terá subido ou nascido, ou o supramental terá sido ativado em meio às suas estruturas. Sri Aurobindo, 21 de maio de 2012. O canal mariano vos dá a entender e a perceber a presença que se aproxima de vocês. E isto não é uma ilusão. Quaisquer que sejam as manifestações, quer vos segurem o braço, quer vos falem à noite, quer vocês se sintam aspirados para fora desse corpo, ou que vocês sintam, ainda, essa presença estremecedora à vossa esquerda, tudo isso participa da mesma realidade, da mesma verdade, que é a vossa fusão com a luz, qualquer que seja a forma que isso possa tomar. Mas isso não é feito senão para vos comprometer a ultrapassar a forma. E vocês a ultrapassarão, sem nenhum problema, desde o instante em que vocês começarem a perceber, de uma maneira ou de outra, o que se desenrola, em vocês, e à vossa volta. Pergunta: no caso em que os sons agudos são mais perceptíveis do lado direito que do esquerdo, poderá ser porque o canal mariano não está completamente instalado? Eu não falei disso, eu disse simplesmente que o som se modificava. O canal mariano está sempre à esquerda, ele nunca está à direita. O importante é a modulação do som, vos dando qualquer coisa que vos parece como completa, desde o instante em que o ser de luz, qualquer que ele seja, se aproxime. Quer o som seja percebido de maneira mais forte à direita, ou à esquerda, não tem nada a ver com isso. Geno Galgani, 20 de maio de 2012. Pergunta: a onda da vida se propaga igualmente a partir do coração, do lado do canal mariano, até ao centro da cabeça? Sim, desde o instante em que vocês percebem a modificação dos sons, ligada à onda da vida. A onda da vida não para no coração. Eu vos falei de um trajeto indo do períneo ao coração, mas, evidentemente, esta onda da vida sobe e sai também pelo cimo da cabeça, ao nível do que é denominado a fonte de cristal, realizando, então, o exercício chamado tantrismo sagrado ou o exercício de Vajrayana. União do Vajra, fonte de cristal, e do Yoni, o mesmo é dizer, a parte feminina, ligado ao sacro e à esfera genital. Anael, 14 de abril de 2012. Pergunta:
Podemos viver a onda da vida sem a realização do canal mariano? Minha irmã, o canal mariano prepara o anúncio de Maria. Ele é uma ponte entre vocês e ela. De certa maneira, entre o céu e a terra. A onda da vida é transcendência, e esta transcendência não é uma ponte, é outra coisa. Portanto, a onda da vida é totalmente indiferente ao canal mariano, indiferente às vibrações das suas coroas. A onda da vida é um abrasamento de alegria, além da alegria. Ela é graça e os instala no que vocês são, além de todo ser. A graça. Entre vocês, alguns tendo vivenciado poucas coisas enquanto semeadores ou ancoradores de luz, descobrem a onda da graça. O canal mariano é constituído pelo conjunto da humanidade, quer vocês tenham consciência ou não. A onda da graça está além de toda consciência, além de toda aceitação ou de toda recusa. Naturalmente, e como Maria o exprimiu a vocês, se vocês disserem sim, certamente o casamento irá nascer. Não pode ser de outra forma. Geno Galgani, 24 de março de 2012. Pergunta. Ouvir pronunciar seu nome na cabeça, do lado esquerdo, mas sem receber mensagem, está associado a um modo de comunicação através do canal mariano? Perfeitamente. Vocês são chamados por uma voz sussurrante, que murmura no seu ouvido esquerdo. É o canal mariano que está constituído. Pergunta. Nesse caso, como permanecer à escuta? E bem, desde já, não mais estar localizado nesse corpo. Em 90% dos casos, a presença vai sussurrar seu nome até enquanto vocês deixarem. Aí, o apelo é um convite vibratório. Não é um convite para pronunciar, vocês também, palavras, ou para estabelecer uma comunicação. Não é um diálogo. É uma comunhão, isso é diferente. A melhor maneira de permanecer à escuta é, aí também, não mais estar identificado a este corpo ou a esta consciência nesse corpo. Mas, tudo isso, vocês vivem de maneira muito, muito numerosa. Que isso seja os cochichos nos ouvidos, que isso seja o fato de ser chamado pelo seu primeiro nome, que isso seja estar, em consciência, no sol. Com Raul Mikhail Ivanov, 27 de dezembro de 2011, parte 2. Pergunta. De que maneira o canal mariano é o fio condutor da vibração? O canal mariano é o fio condutor da transdimensionalidade. Ele não é o fio da vibração. O fio da vibração é o canal do éter, é o canal chamado de Sushumna, canal mediano da coluna vertebral que está forrado de luz ou de partículas adamantinas. É a coroa radiante da cabeça, a revelação da luz, não mais o confinamento no bem e mal luciferiano, no terceiro olho, mas a abertura da coroa radiante da cabeça, depois do coração e, enfim, do sacro. Isso é o fio diretor da luz e da ação da luz nas estruturas. O canal mariano corresponde ao que os nossos amigos e irmãos orientais chamam de Antakarana, ou seja, a ponte de luz, do lado esquerdo, que está forrada, ela também, agora, de luz adamantina e que é chamada de canal mariano, pelo qual os irmãos e as irmãs que vibram entram já em contato com uma das estrelas ou com um dos anciãos. Portanto, cada um tem as suas especialidades. Mahananda, quando ela intervém em um canal, ela os faz viver o Samadhi. Eu venho coçar os ouvidos. É muito diferente conforme cada um. Mas o canal mariano é o fio diretor da luz, é o fio diretor da transdimensionalidade, ou seja, do acesso à multidimensionalidade, que lhes dá a possibilidade de viver um contato consciente com um arcanjo, com uma das estrelas, com um dos anciãos, ou com civilizações ditas extraterrestres, que isso seja os anjos do Senhor ou outros. Com Raul Mikhail Ivanov, 3 de dezembro de 2011. Muitos irmãos e irmãs vivem contatos particulares com coisas invisíveis.
E, quanto mais o tempo transcorrer, mais esta possibilidade de contatos vai aparecer, para um número sempre crescente de irmãos e de irmãs, por um lado porque o canal mariano, que está constituído, permite, realmente, contato com uma das estrelas, senti-las e, eventualmente, vê-las, e depois, por outro lado, a matriz denominada astral, de confinamento, como vocês sabem, ao nível coletivo, está em plena desagregação. No ERES, 20 de novembro de 2011. Não existe melhor preparação vibratória do que os momentos de comunhão ou de graça, tal como lhes foram comunicados, para realizar, em vocês, entre as dimensões, entre os seres e as consciências, povoando as outras dimensões. A instauração e a instalação do canal mariano são, muito exatamente, o que lhes permitem encontrar o fio condutor da vibração, ligando-os à unidade. Anael, 20 de novembro de 2011. Pergunta: como fazer quando estamos parasitados por entidades, e como se proteger? Primeiramente, as entidades, o que isso quer dizer? Elas apenas existem e elas apenas se manifestam a você porque você deu a elas sua atenção e sua intenção. É muito diferente de agir contra as entidades, fazendo um descarrego, um desencantamento, pouco importa os nomes empregados, porque, se você se volta para isso, você permanece na dualidade e você permanece na personalidade. Eleve sua vibração para a unidade e para o coração. No coração não há qualquer entidade. Isso pertence ao mundo astral e isso o remete a você mesmo. Ou seja, às suas próprias emoções, às suas próprias perturbações. O único local onde não existem perturbações, nem entidades, é o coração. Obviamente, todos vocês, quando vocês são sensíveis à energia, vivenciaram ataques, ondas negativas, ondas nocivas. Mas se vocês colocam sua consciência nisso, o que é que isso significa? Isso significa que vocês permanecem ao nível da ação-reação. Como fazer para desvencilhar-se disso, daquilo? Subir a vibração, e as entidades não poderão mais penetrar em parte alguma. Então, o canal mariano irá se abrir, no lado esquerdo, e, naquele momento, as entidades, vocês as verão passar rindo e não estando no medo. Com Raul Mikhail Ivanov, 19 de novembro de 2011. Tudo isso, como a presença, para alguns de vocês, dos anjos do Senhor, como o canal mariano, como os sons, aparecendo de maneira diferente em seus ouvidos, traduzindo o acontecimento. Este acontecimento, é claro, é o retorno de Cristo, como eu descrevi quando eu fui São João. Todas as circunstâncias anteriores ao que eu escrevi, naquele momento, estão hoje realizadas. Naturalmente, quando ele lhes dizia que retornaria como um assaltador na noite, vocês têm a oportunidade, alguns dias antes, pelo anúncio de Maria, de saber, muito precisamente, sem poder especificar a hora, o que vai acontecer. Sri Aurobindo, 30 de setembro de 2011. Pergunta: qual é a relação do Antakarana com o corpo de estado de ser? Querido irmão, o Antakarana é um ponto de luz que une o complexo inferior com o complexo superior. Não pode ocorrer liberação do estado de ser no Sol, mesmo não havendo liberação da Terra, em sua totalidade, se não houver uma conexão vibratória, de luz, entre o Sol e a Terra. Do mesmo modo, em seu veículo, a construção do Antakarana é o que permite a conexão com o veículo do estado de ser. A luz, em meio aos mundos falsificados, tem necessidade, de certa maneira, de pontos de referência. Um amigo, 19 de julho de 2010. Questão: existe um meio de favorecer a construção do Antakarana? Perfeitamente. Tudo que é respiratório. Tudo que é ampliação da vibração na respiração. Tudo que é meditação sobre o som ou sobre o silêncio, segundo o nível em que você está.
Tudo que é ação vibratória desencadeada ao nível dos chakras superiores e ao nível, sobretudo, das novas lâmpadas, seja o oitavo, o nono, o 10º, o 11º ou o 12º corpo, que tem ressonâncias específicas, por circuitos vibratórios pertencentes ao estado de ser, presente em suas estruturas físicas. O Antakarana se desenvolve assim. Mas o meio mais direto, ainda uma vez, respondemos exatamente antes, é o abandono à luz. Com Raul Mikhail Ivanov, 3 de julho de 2010. Questão. Tenho na cabeça zumbido do interior, contínuo, isso se amplifica nos momentos de interiorização. A que corresponde esse zumbido? É o momento em que o Antakarana, os dois Antakaranas, se reúnem no centro do cérebro. É o acesso ao que é chamado ao veículo ascensional, ou seja, ao 13º corpo ou fonte de cristal ou bindu. Questão. Quando esse zumbido vai parar? Jamais. E, como vocês chamam isso? Como a vassoura, uma escova, que limpa tudo. É normal. Com Raul Mikhail Ivanov, 2 de julho de 2010. Pergunta. Como devem evoluir os zumbidos nos dois ouvidos? Isso deve se tornar uma canção magnífica. O coro dos anjos. Há milhares de violinos e coros de anjos cantando ao mesmo tempo. Os sons dos ouvidos, lembrem, vivem nesse momento uma preparação em meio ao Antakarana que deve lhes permitir ouvir a doce voz de Maria. Vocês são, efetivamente, muito numerosos, aqui como em outros locais, a perceber as flutuações desses sons. Com Raul Mikhail Ivanov, 30 de junho de 2010. É pelo intermédio deste Antakarana pessoal, individual, que se constrói também um Antakarana coletivo ilustrado pelo arco elétrico que existe entre a Terra, a magnetosfera terrestre exatamente, e o Sol. Esse ponto de comunhão permitirá, no momento vindo, o anúncio de Maria e o retorno de seu estado de ser. Trata-se da mesma construção que vocês vivem individualmente, a nível coletivo. Um amigo, 16 de maio de 2010. Colaboração de Zuma Peixinho. Trechos extraídos das mensagens do site A Ultris de Messirons. Traduzidas para o português por Célia G., Leituras da Luz, e Izuma Peixinho, Portal dos Anjos. Seleção e edição: André M.A.